Fala, pessoal, como vocês estão? Bom, hoje eu fui pega na contramão. Certamente eu não estava esperando o movimento que aconteceu hoje, ainda mais porque o semanal já tinha se posicionado, como a gente tinha comentado ontem, né? Na live de ontem, na gravação de ontem, porque a gente tinha rompido esse candle semanal numa região que a gente considera pelo semanal de uma região de demanda, né? E eu tinha comentado com vocês que eu estava muito chateada, porque tinha rompido aqui, e eu precisava que rompesse, tocasse esse ponto, para eu ficar mais confortável, parará. Resumindo, infelizmente as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, né? Ele rompeu o semanal, botou todo mundo na posição do semanal, e hoje ele veio tocar o nosso ponto que a gente tanto queria, e que inclusive eu pedi muito a Deus ontem, né? Então a gente não pode reclamar as coisas que eu peço para Deus. O que tem que ficar muito claro para vocês, tá? Essa região aqui, esse quadrado aqui, marcando, ele é um quadrado muito complicado de trabalhar. Por quê? Essa linha branca aqui, que ela tá marcada aqui em cima, além de ser o key level dos 60 minutos, do 240 minutos também, 4 horas, ele é uma linha de boss do diário. O que significa isso, Ariane? Não tô entendendo nada. Significa que quanto mais próximo dessa linha, a metade de cima mais ou menos, eu estou numa região que é considerada a região de oferta. Então aqui, particularmente, eu tenho que estar procurando pelas vendas, certo? Quando eu chego na parte de baixo aqui, a gente pode considerar, como esse é um retângulo e tudo mais, aqui uma região de demanda. E o que tem mais de especial aqui ainda? Tem a nossa linha de boss do semanal, que é essa em azul, que eu tô comentando aí, já deve ter umas 2 semanas ou mais com vocês, que eu queria que tocasse ela para começar a tomar a posição de swing trade. Foi o que aconteceu hoje. Então, ela tocou aqui, já era, opa, agora o semanal tá de fato no game. Agora ele tá no game, tá? Ele até pegou a liquidez de todo mundo que, quando teve esse rompimento, né, e já se posicionou, estopou essa galera hoje, perdendo. Inclusive, ele perdeu a mínima da semana passada, né? Então, estopou essa galera, inclusive esse pavio aqui é o stop dessa galera. No índice a gente viu muito claramente. Simplesmente tocou a nossa linha. Segurou e repicou. Até deu um trade de toque da linha, né? Eu sempre gosto de marcar o alarme na linha do Ibovespa e fazer direto no índice, no matter what. Não importa aonde ele estivesse, né? Que foi mais ou menos dentro deste nosso order block, que já estava marcado há zilhões de anos para vocês, e eu tinha comentado com os senhores que os 50% do order block a gente poderia tomar essa posição aqui com o stop aqui. E esse trade pagou 3 para 1, tá? Opa, sai daqui. Esse trade pagou. Pera. Aqui, pagou 3 para 1 cravado. Deixa eu tirar isso aqui. 3 para 1 cravado, tá? Nossa, mas Adriane, mas você acerta demais. Cara, não. Tomei 2 stops hoje, tá? Justamente porque eu não estava esperando este movimento. Tomei o primeiro stop aqui nesse 50%, porque eu achei que o semanal já ia estar se posicionando muito forte. E o outro stop que eu tomei foi aqui, na defesa do comprador, tá? O terceiro trade me salvou, pagou 3 para 1, saí com mais um. É assim que a gente tem que fazer justamente o nosso gerenciamento de risco, por isso que tem que ter muita cautela. Se me estopasse no terceiro, tchau, até amanhã, até mais. E além disso, aqui, neste toque aqui, mais ou menos aqui foi, deixa eu considerar, era umas 11, quanto aqui? Era um pouquinho antes do meio-dia, na verdade. Tocou o alarme e aqui a gente inicia, junto com o pessoal da mentoria, a montagem de posição do swing trade, tá? Enfim, esse foi o dia de hoje. Não foi nada esperado para mim, mas a gente conseguiu salvar o dia aí, graças ao gerenciamento de risco. Vamos agora adaptar aqui algumas coisinhas. Pegar a mínima do dia já está para cá, a máxima do dia já está para cá. A liquidez continua aqui nessa região. Enquanto não romper, fechar acima, né? Inclusive a gente viu ontem, olha só, a gente tinha comentado, nossa, olha aqui manipulou e ativou, no Ibovespa não tinha ativado.
alvo atingido, que era essa extremidade. Quem pegou essa venda aí foi lindo, maravilhoso. Eu fiquei de fora, eu fiquei vendo navios porque eu não acreditava. E o que está acontecendo aqui nos 60 minutos, tá? Primeiro que a gente tem essa pernada de referência aqui, ó. Essa primeira pernada de referência. A gente tem essa e depois a gente tem essa. Vamos fazer as duas, tá bom? Acima de 50%, eu estou autorizada a poder procurar por vendas, né? Até porque no 60, no 240, em todos os tempos gráficos eu estou de baixa. Muita cautela, porque tocamos agora a linha de depósito semanal. Muita cautela, tá? Não quer dizer que se tocou lá, a gente vai sair vendendo por aí. A gente tem que ter as nossas confluências juntas. Então, aqui é um primeiro ponto que... Vamos ver que tá muito perto de 50. Eu vou pegar aqui, tá? Esse carinha aqui que derrubou. Lembrando que tem que ter confluência, não é o toque que a gente vai fazer, beleza? Então, aqui foi o primeiro. Segunda região que a gente poderia trabalhar seria essa regiãozinha aqui, tá? E por último, inclusive que essa aqui tá na máxima do dia, né? Por último, eu vou já pintar esse aqui de vermelho. De novo, igual. Hoje eu vi que eu amo os haters. Eles já comentaram no vídeo, você errou tudo, blá, 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 blá. Tá em paz. Mas eu preciso que você que está assistindo o vídeo e gosta do nosso conteúdo e gosta do nosso operacional, não simplesmente tire a foto e faça exatamente da forma que a gente está falando. Lembra que toda vez a gente fala, se tiver confluência, quais são as nossas confluências? RSI, no caso de compra muito sobrevendido, e uma divergência. Ponto. Se não tiver os dois, você não tem entrada. Você não vai ficar tirando por todos os lados, tá bom? Muito cuidado. E agora, o que está acontecendo aqui pelo gráfico dos 5 minutos? Isso aqui é lindo, esse movimento, tá? Vamos ver se ele vai se sustentar. Esse aqui é justamente a confirmação do movimento. Eu queria que ele tocasse pelo menos o ponto de 79%, tá? Que é quando a gente fala que é OTE, Optimal Trade Entries, ou então Buy Zone, chame do jeito que você quiser. Porque aqui seria um ponto interessante para a gente trabalhar. Eu não vou desfazer essa marcação minha aqui, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pintar ela de branco, porque nós vamos ter que ter ela como referência. Ixi, não era isso aqui. É a marcação aqui. E eu vou desenhar a região da nossa confirmação para a gente tentar pegar o preço. Tem gente que já entra no toque dos 79%, né, que aqui estaria em 127.585. O stop dessa posição tem que estar aqui abaixo, tá? 290, mais ou menos, tá? Nossa, é um stop caro, parará, é sim, porque a gente está trabalhando um cenário um pouquinho particular agora, tá? Estou tentando capturar aí uma entrada de confirmação pelos 5 minutos. Bem, verdade, a gente já chegou aqui no ponto, olha aqui como é que tá, ó, isso que eu chamo de gatilho. Estamos numa região de posicionamento num semanal. Rompemos essa estrutura, mostrando que, Ariane, eu vou subir, você não precisa me comprar aqui no topo, espera eu recuar e aí você me compra. Olha isso aqui, RSI, veio, parará, subiu até lá, tocou os 30. Você quer argumento melhor do que esse para tentar comprar aqui? E aí aqui a confirmação você pode trabalhar de duas formas. Ou você bota abaixo do candle que te gerou a confirmação, que aí você tem um payoff muito melhor, ou você bota abaixo de toda a região. A maioria dos traders usa aqui, porque aí ele consegue, de fato, pagar a operação aqui. O risco é, como não chegou no 79%, você não conseguir, você ser estopado aqui e aqui te dá a compra. Tá? Então, isso vai muito do seu gerenciamento. Continuar dando certo, a gente... Opa. Se esse trade continuar dando certo, ele vai voltar aqui para o topo e aí vai pagar aí, muitas vezes. Tá? Não sei se vai dar certo ou não. Mas voltando aqui, em contrapartida, não tem interesse de vender nessa região, justamente porque agora, o que a gente consegue ver aqui? Eu tenho um fundo mais baixo, possibilidade de um fundo mais alto. Tem um topo aqui, será que eu vou fazer um topo aqui?
que aí poderia ser topos e fundos mais altos, tá bom? Então, esses são os pontos que eu quero marcar. Lembrando que isso aqui, ó, essa máxima aqui, pode ser uma região de inducement, tá? Para cair nesse próximo COI, beleza? E compra só tem aqui. Abaixo, cara. Abaixo. A gente vai ter essa região para a gente trabalhar. Só que aí eu não faria nada no meio do caminho. Eu esperaria ele manipular somente as... Vamos ver se o Clinton tem uma ideia diferente do que eu estou assimilando para cá. Vou pintar aqui. Deixar aqui. Tá bom? E é isso. A expectativa do movimento do semanal é agora que tocou a linha de Boss, ele de fato romper para cima. Posicionamento de swing trade, não toda posição, né? A gente posiciona aos poucos, né? Mas agora já é o ponto interessantíssimo do semanal. Interessantíssimo. E olha só, quem gosta de trabalhar o conceito da análise técnica, isso aqui é uma baita parede de proteção. Então os compradores estão defendendo aqui. Será que vão conseguir? I don't know. Eu não sabe. Eu só sei o seguinte, se eu for olhar os 60 minutos, aqui novamente, o que nós tivemos aqui? Aqui era o meu último fundo, eu fechei abaixo, eu fechei acima, eu rompi, foi pouco, né? Porque tinha que ter rompido um pouco mais. Ainda não posso considerar tecnicamente isso aqui uma baita de uma manipulação, mas assim, fechei abaixo, fechei acima, será que ele agora vai conseguir estourar o topo? Manipulou o fundo, estoura topo. Manipulou o topo, estoura fundo. É assim que a gente faz. Vamos agora aqui para o dólar futuro. Que assim como o índice, ele não fez muito do que eu queria. Porque eu queria que ele caísse para eu comprar. Ele não caiu, ele só subiu, na verdade. Ele, inclusive, ele deu um primeiro stop aqui, mas não tinha nem confluência para entrar. Então, só entrou quem fica realmente, só faz o Ctrl+C, Ctrl+V. Então aqui tomou o stop, a pessoa se ela entrou. E aqui, neste último order block, foi onde de fato ele segurou. E continuou segurando e aqui pagou o trade, tá? Se você entrou no 50% aqui, o trade pagou 5 vezes, tá? É isso que temos. Aqui, agora, eu já tenho um topo duplo, então isso aqui a gente sabe que é um inducement. Se é um inducement, ele vai tentar cair no próximo COI, tá? Então aqui eu já vou retirar. A gente sabe que ele tem liquidez, não quero operar essa extremidade, a não ser que ele manipule. Então eu não vou fazer toque de nada. Mas se ele manipular essas duas extremidades aqui, tiver a minha divergência aqui, um RSI sobrevendido, aí sim me interessa. E esses outros pontos aqui a gente mantém eles de ontem, tá? Entre 5863 até 5875,50, 5889 até 5899. Pontos de compra. Agora que os 5 minutos voltou a ficar 100% para cima, vamos traçar a nossa última pernada de referência, essa daqui. E aí, tudo que está 50% abaixo, eu posso tentar pensar numa compra. Então, eu vou deixar marcada essa região aqui, que é ok. E essa daqui que me interessa bastante. E me interessa bastante que ele demore para chegar nessa região, porque eu tenho essa linha de tendência de alta. Então, aqui eu tenho o dinheirinho preso, eu quero que capture essa liquidez nesse formato aqui, ó, para aí sim poder fazer a nossa compra, tá? Então, seria interessante que ele demorasse um tempo a mais. Depois disso, ó, então a região entre 5791,50 até 5787, 577,50 até 5772. Essas últimas regiões se mantêm aqui. Lembrando que esse pontilhado aqui agora eu tenho que mudar para cá. Aqui. Máximo. Aqui, onde a gente quer que capture liquidez. E tudo
aqui para mim é compra entre 5754 até 5750. Abaixo 5739,50 até 5733,50, tá? E aqui também se mantém dos vídeos anteriores. 5.707 até 5.799,50, tá? E aqui é o ponto mais importante do diário, 5.683 até 5.674,50. Então, todos esses pontos aqui de compra. E dólar a gente só tem aquelas duas regiões de venda aqui. Beleza pura? Vamos agora para o TradingView. Um pouquinho o que aconteceu lá fora. BTC, cara, foi interessantíssimo o movimento do BTC, Bitcoin, porque isso aqui foi a linha de boss dos 60 minutos. Inclusive a gente comentou lá no WhatsApp. Tocou, senti um choque e voltou de uma vez. Infelizmente, eu estava almoçando, eu não peguei esse movimento, mas teve gente que pegou, graças a Deus, tá? Isso pela 1 hora. Tem gente que está vendo esse movimento aqui, que aconteceu, como um choque. Isso aqui, ó, essa estrutura, choque dessa estrutura. Atingiu 50%, então agora não é mais que leva. Vou até pintar aqui de um azul. É um choque. Problema disso aqui. Seu gatilho nunca vai ser pelos 60 minutos. Você não tem nem nada aqui nos 60 minutos. Tem uns 60 minutos muito forte, inclusive. Tá? Então, a gente vai ter que reduzir o tempo gráfico para talvez em 15 minutos. Vamos ver o que a gente tem no 15 minutos aqui. Aqui foi quando ele estourou. Aqui, se a gente pegar aqui como nossa referência. Contrário, né, Ariane? Chegou na região de 79%, inclusive já acionou o trade, só que não tinha divergência, então não estava tão interessante, ele só tinha um RSI. Nos 5 minutos para os cracudos, a gente até tinha linda divergência acionada na perda deste candle aqui. Mas não cumpriu o alvo, não atingiu nada. 5 minutos é só para os cracudos, tá? Então, resumidamente, pela 1 hora, continua a tendência de alta, não tem nada a se fazer. Se ele vier próximo dessa região aqui novamente, a gente pode buscar por alguma compra. Até vou desenhar aqui agora. Daqui até aqui. Porque tocando aqui essa região aqui nossa, de 79%, eu já vou deixar até um gatilho que pode ser interessante para nós. Até porque agora ele já fez esse paviozinho aqui, que vai servir de inducement, e aí o que a gente gostaria seria isso aqui, ó. Ele cair, bater aqui, e aqui a gente poder comprar para evoluir. Lembrando que ele está chegando muito perto do 100, número... O pessoal já fica número redondo, né? O pessoal fica com leve receio, muita gente vai realizar ali, então muita cautela com qualquer venda, e principalmente, né? E para comprar, lembra dos nossos 2 gatilhos, que é o RSI e a divergência pelo menos. DXY manipulou o último topo que a gente tinha ali do semanal. A gente manipulou pelo qual o tempo gráfico eu tinha dado. O tempo gráfico eu tinha dado. Peraí, deixa eu ver se eu fiz a marcação certa. Aqui, né, bebê? Por isso que não tô entendendo. Aqui. Fechou levemente acima, fechou levemente abaixo. Isso aqui a gente não considera uma manipulação muito forte, tá? Mas o fato de ele ter rompido esse topo, ele teve aí um sweep, ele limpou uma certa liquidez, mas a gente ainda não teve nada acionado novamente. A gente não perdeu aqui essa região, tá? Para poder acionar essa divergência. Mas continua subindo levemente mais fraco agora, né? Se a gente for olhar o 4 horas, inclusive, a gente...
até acionou essa, não vem fechar acima aqui, e inclusive ele perder a mínima, porque aí ele vai acionar essa divergência com um fundo muito forte aqui, com alta probabilidade de ser testado. Então, se isso aqui for uma verdade e acionar essa divergência de venda, quando ele fechar dessa forma aqui, ó, fechar aqui, depois fechar abaixo, perder a mínima, ele deveria tocar aqui. Se isso for uma verdade, o euro tem a possibilidade de fazer o movimento oposto. Euro, que quem tomou a posição neste candle aqui, não fechou a posição total, porque estava esperando até lá em cima. A gente já faz aqui. Não tem mais nada para se fazer agora. O que precisa ser feito? Se esse 4 horas fechar aqui abaixo, depois ele fechar acima, até se tiver uma divergência, poderia ser trabalhado. O único problema é que ele ainda tem um espaço até aqui, para perda desse pavio. Então, tem que ter muita cautela. Talvez qualquer operação seja boa ser feita somente pelo diário. E aí, pelo diário, eu precisaria que qualquer candle fechasse acima deste ponto aqui, 104959, tá? Para poder dar uma entrada pelo diário e a gente filtrar para um tempo gráfico menor. Porque senão a gente vai ficar procurando fundo atrás de fundo aqui e, às vezes, esse fundo temporão, né? Ainda se mantém aqui uma leve divergência, mas ele precisa fechar acima ainda. Nada mais a se fazer. E hoje, mercado lá fora tocou o nosso choque, que era esse ponto aqui, não tocou o pai que eu queria, chegou muito próximo, então não tem nada a se fazer. Lembrando que assim, tem muita gente que gosta de vender no choque. Eu gosto de vender acima os pós acima do choque, tá? Então por isso que eu tava esperando essa reação aqui. O que eu posso fazer é o seguinte, esperar por 1 hora, torcer para ele recuar um pouco aqui, e aí aqui eu posso procurar um argumento para comprar, sabendo que eu ainda tenho mais espaço para cima, tá? Eu ainda tenho mais espaço para cima. Espero ele liquidar aqui, e aí, quem sabe, eu conseguiria pegar o preço mais ou menos nessa região aqui, entre 5.868 até 5.857, tá? Isso seria interessante. Aqui era a minha região de venda. Então é isso, gente. Ó, quero lembrá-los que se você não está no nosso Telegram, entra no nosso Telegram. Lá a gente tira dúvida o dia inteiro para quem pergunta. Tem também dúvidas de ativos, se vocês quiserem saber. E quem tiver curiosidade para entender o que é essa linha de boss, o que esse povo fala, por que ela segura, etc e tal, aproveitem e entrem na nossa lista de mentoria. Tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Grande beijo para todos vocês e até amanhã.